E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Dia da gente falar agora, continuar, né, a nossa pequena série sobre escravidão africana no Brasil. Hoje é o nosso terceiro episódio. Eu tô meio doente, se vocês prestarem atenção às vezes na minha voz, assim, uma alteração, uma pequena alteração, mas isso não tem importância, estou aqui gravando, isso que é mais importante. Antes da gente continuar, antes da gente falar sobre o tema de hoje especificamente, eu te convido a me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dar uma compartilhada nesse vídeo se ele for útil, se você quiser passar para os seus amigos e também curtir, porque isso ajuda demais o canal, certo? Na última aula, a gente falou sobre os tipos de escravos africanos que tinham no Brasil, como que eram os trabalhos, né, os ofícios deles. Hoje a gente vai dar um avanço no tempo para falar no século XIX, como que a escravidão ela foi abolida no Brasil. Porque tem gente que acha que foi simples assim, só que não, foi um processo árduo, foi um processo demorado, foi um processo de várias discussões políticas e ideológicas até a escravidão ser abolida no Brasil definitivamente. Então esse é o nosso terceiro episódio, a nossa série vai até o quarto episódio, que eu pretendo fazer para você semana que vem, falando sobre a vida dos ex-escravos após a abolição, mas algumas outras coisas que eu já falei para vocês que se for necessário eu faço vídeos aqui para ajudar, tema muito cobrado no Enem, tema muito cobrado em vestibulares e extremamente importante para a gente saber do nosso passado, para a gente saber da nossa história, isso faz parte da nossa identidade nacional, certo? A construção do que a gente conhece hoje como Brasil. E se vocês estiverem percebendo que eu tô com a voz um pouco chiada, né, é justamente porque eu estava preparando essa aula, eu recorri aos meus livros antigos, e livros antigos com um certo grau de poeirinha, né? Até falo para vocês qual é, o Caio Prado Júnior, que eu estava lendo agora há pouco, o História Econômica do Brasil, que é uma referência de história do Brasil para o vestibular, é uma referência para a história, o Caio Prado Júnior. Só que ele estava lá, na minha prateleira já tem um tempo, eu já indiquei ele várias vezes aqui no canal, sempre uso ele, acho que é o historiador que eu mais gosto no Brasil. E aí eu acabei tendo essa pequena reação alérgica, mas vamos lá, gente. Para começar a falar da escravidão, do processo que levou à abolição da escravidão, que a gente está falando do século XIX, eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente precisa começar a estudar as interferências externas, o que aconteceu fora do Brasil que trouxe, tá, a ideia da abolição no Brasil. E eu já falo logo de cara para vocês que um dos grandes responsáveis iniciais pela abolição da escravidão no mundo é o iluminismo, o pensamento iluminista, a partir da Revolução Francesa, 1789, a gente vai ter a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que declara que todo cidadão é igual perante a lei, no contexto francês, mas isso vai interferir também nas colônias francesas. E esse pensamento iluminista, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade crescem no mundo e eles vão chegar no Brasil, tá? Isso é muito importante. Além do que, a gente vai ter uma influência muito grande da independência, né, que a gente chama de Revolução Haitiana, que eu estou prometendo e vou fazer para vocês até o Enem um vídeo sobre Revolução Haitiana, para quem aí sempre pede nos comentários, fiquem tranquilos, onde os próprios escravos africanos conseguiram fazer a independência do Haiti e fazer um governo tipicamente africano no Haiti, libertando os escravos. Tá? Então foi um processo de luta sangrenta, a independência do Haiti foi de 1799, se eu não me engano, a 1804. Então serviu também como influência para o Brasil. E aí, no meio do caminho, mais ou menos em 1863, se eu não me engano, os Estados Unidos abole também a escravidão em seu território. E aí, com tudo isso que está acontecendo, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, entendam bem, o Brasil ficou isolado com a escravidão africana, porque grande parte das ex-colônias espanholas na América já estavam em processo de abolir a escravidão, se não aboliram, estavam em processo de abolir. Os Estados Unidos, que já era um país que já estava se colocando como uma potência imperialista, inclusive, tinha abolido a escravidão. O iluminismo era crescente em todos os lugares, inclusive no Brasil, só que a gente vai ter um problema, que vocês precisam anotar bem isso, que eu sempre falo aqui, parece que é uma perseguição, só que não. Aqui no Brasil,
O Brasil, como era um país que ainda não havia recebido a sua revolução industrial, o Brasil, que tinha uma economia agroexportadora, baseada na monocultura desde os tempos da colônia, antes do Brasil ser país, vai receber, inclusive, uma influência muito grande do iluminismo, só que também recebe, o que parece que, pelo menos em boa parte do século XIX ainda vai ser maior, uma influência econômica, uma influência política muito forte ainda de uma aristocracia agrária conservadora, que via o escravo, tinha o escravo africano como principal mão de obra para as suas atividades econômicas. Principalmente no século XIX, a gente está falando do café. E a política brasileira vai ser muito dependente da economia cafeeira. A família real brasileira depende muito do que os cafeicultores podem trazer de benefícios econômicos para o Brasil. Então, a gente vai ter uma balança muito forte. De um lado, a gente vai ter aí esse pensamento mais liberal, e de um outro lado a gente vai ter esse pensamento extremamente conservador. E ainda assim a gente vive influência disso, né? Então a gente vai ter essa questão muito forte no Brasil, que vai, o Caio Prado Júnior inclusive ele fala isso, que vai atrapalhar, né, que vai fazer com que o processo de abolição no Brasil tenha sido o maior, né, o mais demorado, na verdade, de toda a América. A abolição no Brasil, ela se estendeu por muito tempo, foi acabar definitivamente só em 1889 com a Lei Áurea. Então vocês percebem o cenário que a gente está vivendo no século XIX, o quanto que a escravidão e o seu fim passam por uma questão extremamente política, né, entre conservadores e liberais, e passa por uma questão econômica, lógico, porque os escravos eram propriedade privada dos senhores, que eram a aristocracia rural que movimentava a economia no Brasil. Então tem esse problema, não é tão simples. Acreditava-se muito que a escravidão acabaria por uma questão extremamente de revoltas, né, dos movimentos abolicionistas, os escravos iam matar os seus senhores, e a gente até teve no Brasil vários movimentos que culminaram em muita morte, né, processos revolucionários. Então a gente vai ter, por exemplo, eu posso citar para vocês em 1835, que é um movimento popular, que é a Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, onde os escravos de origem muçulmana começaram a fazer um movimento pela liberdade religiosa, mas também por tentar se libertarem. A gente vai ter quilombos espalhados pelo Brasil, que sempre, né, são focos muito fortes de resistência, né, que eu pretendo fazer um vídeo para vocês também sobre quilombos bem específico. Então a gente está vivendo esse cenário. Só que a gente costuma dizer na historiografia, aí, grande parte, que a escravidão no Brasil, diferente, por exemplo, do que se teve no Haiti, que foi uma libertação que veio de baixo para cima. Os próprios escravos se libertaram, mataram seus senhores, fizeram a independência do Haiti. Aqui no Brasil, essa abolição ela vai vir principalmente de cima para baixo, guardem bem isso, porque ela está ligada a interesses políticos de uma elite. Tá? Interesses políticos de uma elite. É claro, existem escravos que querem se libertar, que fazem movimentos, é lógico que existem. Lembrem-se, as classes não conciliam. O escravo ele não quer ser escravo, já cansei de falar isso aqui para vocês. Só que a abolição desses escravos também, ela está muito sujeita ao que uma elite pensa, né? Um debate político feito pela elite. Como assim? Como eu falei para vocês, o Brasil não recebeu revolução industrial ainda, há focos de surtos industriais surgindo no Brasil, como por exemplo em Aramauá, mas são surtos industriais, não é uma industrialização. E para o Brasil passar por esse processo, começar a industrializar, o Brasil tem que acabar com a mão de obra escrava. Por quê? Porque quando você coloca um trabalhador assalariado na fábrica, você está fazendo com que o capital gire. O trabalhador assalariado, ele além de ser mão de obra, né, na maioria das vezes barata na fábrica, ele é uma mão de obra um pouco mais especializada para aquela fábrica, e também ele é um consumidor, um mercado consumidor, coisa que o escravo não é. O escravo se paga caro pelo escravo, mas ele não vai fazer esse capital girar. Então existe um interesse que vem de cima para baixo para acabar com a escravidão. Nós temos interesses também, por exemplo, o café no Brasil, algumas regiões começaram a
a trocar a mão de obra escrava pela de imigrantes italianos e alemães, porque se pagava muito barato também o salário para imigrantes italianos e alemães e se tinha um benefício no sentido da especialização para o cultivo do café. Muitas fazendas de café continuaram com escravos africanos, mas algumas já começaram a trazer imigrantes italianos e alemães, principalmente porque a especialização deles, né, ele favorece a prática, né, a colheita, o cultivo e a colheita do café. Isso alguns vão enxergar como algo mais vantajoso, principalmente do ponto de vista liberal. E a gente vai ter também como ponto muito importante o Exército Brasileiro, que foi formado em 1865 para combater na Guerra do Paraguai, que eu já falei aqui no canal, inclusive, sobre a Guerra do Paraguai, onde o Exército Brasileiro, para defender fronteiras, precisava de um grupo de pessoas, um braço armado. E o Brasil não tinha exército. O Exército se formou em 1865 e um desses grupos de braços armados aí do Exército vai ser os famosos voluntários da pátria. Escravos que se alistavam no Exército, eles eram libertos e que se voluntarizavam para entrar no Exército, eles eram libertos. O Exército acabou se colocando, tá, gente, como um grande inspirador para os ex-escravos, né? O Exército acabou se colocando através, principalmente, que eu já falei em vídeos aqui sobre filosofia, sobre o que é o positivismo, a questão da ideia da ordem e do progresso. O Exército se colocou como um grande defensor da abolição da escravidão, até mesmo porque grande parte dos membros do Exército eram ex-escravos, né, que lutaram pelo Brasil na Guerra do Paraguai. Então você tem vários fatores, mas o que eu quero que vocês entendam, vocês percebem que esse debate está vindo de cima para baixo. A escravidão no Brasil tem um lado humano, lógico, tem um lado humanista de pensar que é errado, uma discussão ética, lógico que tem, que não é ético escravizar pessoas, mas ela está vindo principalmente aqui no Brasil, essa discussão está sendo feita muito por uma questão de necessidade de mudança, numa necessidade de uma mão de obra de uma elite liberal no Brasil, desafiando a elite conservadora, até mesmo para poder ter mão de obra específica, né, especializada nas fábricas, abrir mercado consumidor, mão de obra no Exército Brasileiro, e através desses ideais iluministas, até mesmo porque o Brasil, como eu falei para vocês, estava isolado no contexto da escravidão. Os países já que acabaram com a escravidão ou que estavam acabando, também faziam uma pressão no Brasil para acabar. E aí, lógico que a gente costuma dizer então que essa escravidão precisa acabar. E ela vai acabar principalmente de leis que vêm de cima para baixo, tá? Que serão aprovadas pelo Senado brasileiro, pelo Congresso, pelos parlamentares brasileiros. Nos anos 30, né? Nos anos 30 a gente tem uma tentativa de abolição. A gente vai ter uma proposta em parlamento de lei de tentativa de abolição, mas a gente tinha a presença muito forte dos conservadores, proprietários de escravos, que ignoraram os debates sobre a escravidão. O que a gente vai ter mesmo, que a gente começa a falar sobre esse fim da escravidão, vai ser basicamente uma influência externa, como eu falei para vocês. Em 1845, a Inglaterra, o parlamento inglês, ele aprova uma lei chamada Bill Arbidin. O que é isso? Não confundir com a próxima lei que eu vou falar para vocês, ok? O Bill Arbidin seria o confisco de navios negreiros vindos da África para as Américas. A Inglaterra barraria qualquer foco de navio negreiro trazendo escravos da África para a América. Essa é uma lei inglesa. O sujeito que fosse pego no meio do Oceano Atlântico, ele seria julgado pela corte inglesa, tá? Não é uma lei brasileira. Por que eu estou falando para vocês não confundirem? Porque as pessoas confundem com a lei de 1850. Qual que é? Que é a Lei Eusébio de Queiroz, que foi feita, né, por um jurista, né, um magistrado Eusébio de Queiroz, que proibiu o comércio de escravos da África para o Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz é brasileira, tá? Está proibido trazer escravos da África para o Brasil. Essa lei ganhou o apelido de Lei para Inglês Ver, porque o cara que era comerciante, traficante de escravos, ele não parou de trazer, porque ele vivia disso, certo? Então eles enganavam, falavam que não traziam, mas acabavam trazendo. O grande comércio de escravos, na verdade, ficou ilegal.
mas continua acontecendo. Só que reduziu, porque a fiscalização inglesa, por conta do Bill Harding de 1845 e agora a Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei brasileira, fez com que reduzisse. Isso é óbvio. Não acabou, mas fez com que reduzisse. Só que tem mais, tá, gente? Em 1871, os debates acerca da abolição já estão crescendo. Em 1871 é aprovada também aqui no Brasil a famosa Lei do Ventre Livre. O que é a Lei do Ventre Livre? Todos os filhos de escravos nascidos a partir da aprovação da lei deverão ser livres por direito. Os pais continuam escravizados, os filhos são livres. Só que é lógico que vocês já perceberam que existe um empecilho nessa lei. Vocês conseguem pescar? Primeira coisa, o menino acaba sendo livre, mas como ele é livre se ele é um recém-nascido? Então ele tem que ser cuidado pelos pais que são escravos. Outra coisa, existiam leis acima da lei do ventre livre, que até mais ou menos os 8 anos de idade, o filho de escravo ficava sob tutela do senhor e lá dentro ele era escravizado. Mesmo que pela lei do ventre livre ele seja considerado livre, até os 8 anos ele era escravizado porque ele ficava sob tutela do senhor, né? E quem garante que a partir dos 8 anos ele consegue ir embora ali da fazenda onde os seus pais são escravizados? Então a gente costuma dizer que a lei do ventre livre ajudou, mas ela também reduziu muito pouco a escravidão no Brasil. Só que o que vocês precisam entender é que com essas leis que a gente está colocando aqui, o sentimento anti-escravidão cresce no Brasil, tá? Então, ao longo do século XIX, o sentimento anti-escravidão cresce. O liberalismo, os liberais, né, que vão se organizar pelo Partido Liberal, eles estão crescendo. Cada lei que eles colocam, cada pensamento, cada influência externa que chega no Brasil faz com que isso vai crescendo no Brasil. Ao ponto da gente chegar em 1885, pertinho do fim da escravidão, a gente vai ter a lei do sexagenário, que também é uma lei que tem lá os seus empecilhos. Tecnicamente, teoricamente, a lei do sexagenário dizia que aqueles escravos que atingissem 60 anos tinham o direito à liberdade. Isso numa teoria muito simplista, né? Porque, na verdade, o que essa lei dizia? Que aqueles escravos que atingissem 60 anos e não tivessem dinheiro para comprar a sua alforria, que eu falei para vocês, inclusive, da compra da alforria no último vídeo, vai lá depois que você assistir esse vídeo, se você ainda não viu, e que aqueles que não tivessem dinheiro poderiam trabalhar por mais 5 anos para poder comprar a alforria, para poder comprar a liberdade. Você não é liberto aos 60, mas você trabalha mais 5 para ser liberto aos 65. Esse é um problema da lei. Ela não te liberta aos 60. E um outro problema é que a maioria dos escravos não conseguiam chegar aos 60 anos de idade, quiçá aos 65, porque o trabalho era pesado. Eu falei semana passada para vocês, ou retrasada, que a expectativa de vida dos trabalhadores escravizados no Brasil variavam entre 34 e 40 anos, e eles faleciam assim com uma aparência bem velha mesmo, por conta principalmente do trabalho pesado debaixo do sol. Tinham aqueles que sim conseguiam chegar nessa idade, mas eram raros, tá? E mesmo aqueles que conseguissem chegar, eles não tinham registro de nascimento. Eles não tinham uma certidão de nascimento, muitos deles. Alguns tinham sim, mas muitos deles não tinham. Não conseguiam comprovar a idade. Então é mais uma lei que teve uma mão liberal para poder reduzir a escravidão, mas também teve uma mão conservadora para poder barrar. A ideia é que a escravidão não acabe de uma vez, né? Porque diziam que o Brasil não estava preparado para receber uma população muito grande de ex-escravos, não teria trabalho para todo mundo, tal. Mas na verdade eles queriam, os conservadores queriam uma mão de obra escrava, porque eram propriedades para eles e tudo mais. Então é eu não sei como é que chama aí no seu estado, mas é basicamente aquela brincadeira de fica um grupo puxando a corda de um lado, do outro fica outro puxando a corda também, que é a brincadeira do cabo de aço. Tem gente que chama de corda de aço, não sei, você pode até deixar nos comentários aí como é que chama essa brincadeira no seu estado, né? Agora, vocês percebem isso? Só que com tudo que está acontecendo, com essas influências externas, com o isolamento do Brasil, com uma pressão liberal, com uma pressão do exército, o Brasil sentindo uma necessidade de industrialização, um movimento liberal republicano crescendo,
é lógico que essa escravidão ela precisa ter o fim em algum momento. E aí que em 1888 a gente vai ter assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel. Dom Pedro II estava em outras atividades, ele já estava passando algumas funções para a princesa Isabel, para assinar, para assumir, inclusive, o que alguns historiadores vão chamar de terceiro reinado, né? Mas para a gente aqui não existiu, é segundo reinado, porque era o governo de Dom Pedro II ainda, mesmo que ele esteja velhinho. E o Dom Pedro II, a princesa Isabel, assina uma lei que foi aprovada pelo parlamento brasileiro. Tá? Então ela não foi nenhuma heroína que falou eu preciso acabar com a escravidão e assinei o fim da escravidão. A gente tem registros de fato que a família real, que o Dom Pedro II, ele tem cartas escritas que ele queria que a escravidão acabasse e tal, mas assim, não foi um ato da família real acabar com a escravidão, e sim do Senado brasileiro, do parlamento brasileiro, que aí a princesa Isabel depois assinou essa carta. Não estou falando, tá, gente, que então você está dizendo que ela era contra. Não é isso, estou falando que foi um ato do parlamento. A gente vai ter nomes importantes, como, por exemplo, Rui Barbosa, que vai ser um cara extremamente importante na República Velha, o cara que um dos caras que vai fazer a Constituição Republicana de 1891. A gente vai ter também um grande abolicionista também, que era um jurista, que é o Joaquim Nabuco. Então, que são membros, inclusive, da elite, que vão fazer essa Lei Áurea no final, onde o Brasil mantinha ainda mais ou menos de 700 mil a 800 mil escravos africanos mantidos em cativeiro no Brasil. E a Lei Áurea fez com que esses 700 mil, 800 mil fossem todos libertos agora para uma nova etapa, que agora o Brasil vai entrar na República. Inclusive a aristocracia rural que apoiava, que era contra a abolição, apoiava a escravidão, parou de apoiar a família real por conta da assinatura da Lei Áurea. Isso vai ser importante, inclusive, para a queda do Império. Por que a escravidão ela mostra para a gente que o Império está em crise? É porque a aristocracia rural parou de apoiar o Império a partir do momento que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Tá? Então, é todo um processo político, um jogo político. Então, guardem bem isso. Ao contrário do que muitas pessoas acreditavam, que a escravidão iria acabar no Brasil por uma questão de revoluções populares, que nós tivemos sim, tá, gente? Nós tivemos. Mas ela acabou pela lei vinda de uma elite de cima para baixo, tá? As revoluções populares, as pressões populares, elas são extremamente importantes, mas cada caso é um caso, cada país é um país, certo? Bom, eu espero ter trazido esse debate importante para vocês, ter trazido de forma a esclarecer muitos pontos, que vocês tenham entendido. Foi muito legal fazer esse vídeo. Perdão novamente pela voz, às vezes o chiado da voz. Eu estou melhorando aqui durante o vídeo, tomando minha aguinha aqui. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do Parabólica. Grande beijo. Fui!